batiza-me com fogo de novo, faça de teu fogo de novo, como na primeira vez. Amém. Boa noite a todos. Eu sou a Rosicléia. Eu sou casada. Eu tenho 3 filhos. O Emanuel, de 12 anos. O meu anjinho, que está no céu, que hoje teria 7 anos. E a Maria Clara, que vai completar 5 anos mês que vem. Eu já estou assim na renovação, né, nessa caminhada, desde o ano de 96. E como serva aqui do grupo Caminhando com Maria, há mais ou menos 3 anos. E a minha história com o grupo Caminhando com Maria, ela se iniciou assim como vocês aí em casa estão assistindo esse grupo de oração, pelo Facebook. Eu sou de Londrina, mas fiquei 11 anos em Guarulhos. E aí, minha cunhada, minhas irmãs começaram a falar de um grupo. E eu falava assim, que grupo é esse? Que quando eu participava lá em Londrina, eu nunca ouvi falar desse grupo. Aí eu fiz de uma forma que eu conseguisse vir aqui num dia, na segunda-feira, para participar e conhecer esse grupo. E aí eu comecei, e graças a Deus ele começou a ser transmitido há 7 anos atrás, mais ou menos, pelo Facebook. E aí eu fui acompanhando. E aí eu fui sendo serva do Caminhando com Maria. Eu me abastecia com o grupo Caminhando com Maria na segunda-feira e servia em Guarulhos na quarta. E o tema que foi proposto, assim como a Jéssica já estava falando, é nada é impossível para Deus. E na palavra de Deus diz assim, que tudo é possível ao que crê. Se tudo é possível, tudo é tudo. E o tema é nada é impossível para Deus. Então, se é nada, é nada. E eu fui procurar, porque eu gosto disso. Eu sempre procuro a etimologia da palavra. Então, eu fui lá procurar no dicionário o que significava impossível. E é o que não pode acontecer. É algo difícil demais de fazer ou de acontecer. E aí, o que o Senhor colocou para mim? Me veio a medicina. Um médico, quando ele vai se especializar e ele fica especialista em algo. E Deus, Ele é especialista em realizar impossíveis. Então, se você, assim como eu, tem um impossível, Deus é o especialista e não há ninguém melhor nesse mundo, assim como a Jéssica falou, põe tua confiança em Deus. Põe esse teu impossível nas mãos do Senhor, porque Ele é a pessoa que vai resolver isso. E aí esse tema, eu falava, nossa, eu tenho tanto para falar, em tão pouco tempo, e eu não sabia nem como começar. E eu vou usar a cantar só um pedacinho de uma música que foi assim, o que o Senhor, Ele muda. E 5:30 da tarde Ele colocou algo no meu coração. Porque não só eu vivo um impossível há 14 anos. Assim como eu, você deve ter 1, 2 ou 3 impossíveis. 4 ou mais, eu não sei. Responde aí você para Deus, quantos impossíveis você tem para Deus? Eu tenho vários, mas eu tenho um que ele está há 14 anos. E Deus diz para mim assim, eu realizo o impossível. Agora o que é possível, só você pode fazer. Enquanto você não terminar de realizar o que é possível, eu não posso entrar. Então, se você está se perguntando por que essa graça, por que esse milagre não chegou na minha vida, eu te respondo. Você tem feito
eu vou te perguntar também, você tem feito o possível? E eu disse para Deus, há uns 2 meses atrás, cansei, desisto. Eu já fiz tudo que era possível. E faltava uma coisa. Então eu estou fazendo isso que o Senhor me pediu. A hora que eu terminar isso, vai vir Deus com a sua graça. E o que Deus colocava para mim, ainda não é essa, tá, Mateus? O que Deus colocou para mim é que diz assim, que existem certas situações difíceis de suportar. E era isso que eu cantava para Jesus, porque eu falava, como que o Thales conseguiu escrever a minha oração para Jesus? Difíceis de suportar. Que eu olho para o lado e ninguém pode me ajudar. Tudo parece difícil. O mar quer me afogar, as ondas vêm, querem derrubar a minha fé. E o desespero toma conta de mim. Mas não. Deus do impossível. Tudo é possível ao que crê. Porque para que o impossível possa acontecer, a fé é o alicerce da esperança. Porque a Jéssica não sabia as coisas que eu ia falar. E a fé é o alicerce, assim como a casa precisa de um alicerce, de um fundamento firme para segurar as paredes do 2º andar, um prédio, 3º, 5º, 20º. A nossa fé é o alicerce da esperança. E Jesus é o autor e consumador de toda a fé. Então tem batalhas que parecem impossíveis, mas Deus é o especialista dos impossíveis. E eu queria pedir para que vocês em casa fechassem os olhos de vocês. Para que vocês, eu vou orar muito breve com vocês. Jesus, abra os olhos desses meus irmãos e minhas irmãs. Os olhos da fé, os olhos espirituais. Para que eles possam ver os milagres do teu amor, da tua misericórdia sendo derramada sobre cada um de nós nessa noite. Porque é somente com esses olhos da fé que eu vou conseguir ver que Deus é o Deus do impossível. E quando eu vi a primeira coisa sobre esse tema, nada é impossível para Deus, eu me recordei da minha trajetória aqui nesse grupo de oração. Quando eu entrei naquela porta, que foi o primeiro grupo de oração nessa paróquia, eu fiz um jeito de ficar até o dia que fosse começar para eu participar ao vivo. Então, sempre fazia isso. Vinha em julho, vinha no finalzinho de janeiro para eu poder beber desse grupo aqui ao vivo. E eu entrei naquela porta, no fundo. E eu ouvi uma voz que disse para mim assim, nitidamente, como se alguém ao meu lado estivesse dizendo para mim. Eu ouvi a voz de Deus audível. Eu conseguia ouvir a voz de Deus e Ele disse para mim, você vai cantar e vai pregar nesse grupo de oração. E eu disse, impossível. Loucura. Só posso estar louca. E depois de 3 anos, e aí passou 3 meses, chegou em abril, por causa desse meu impossível, eu voltei para Londrina. E eu comecei, falei assim, vou participar desse grupo de oração. Então eu sentei no banco, mesmo sendo serva há mais de 20 anos. Fiz experiência de oração, fiz crescimento. E fui para o ministério de intercessão. E falei, Deus vai fazer outras coisas, Ele vai retirar os meus ministérios e vai me dar novos ministérios. E depois aconteceram coisas, a Jéssica me convidou para entrar no Ministério de Música, e aí eu fui vendo que aquilo que eu ouvi, e que eu disse que era impossível, começou a acontecer. Mas aí eu tinha muito medo. E aí quando foi me falado para eu fazer a pregação nessa noite, eu ouvi essa música na minha mente. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo,
é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti. E aí eu falei, sim, Senhor, eis-me aqui. Porque o medo não pode nos paralisar. O medo não pode roubar a certeza de que Deus realiza todos os impossíveis. E aí eu falei, eu não quero falar de novo sobre Lucas 1. Eu já tive 3 vezes que eu tive essa experiência de meditar essa palavra. Mas aí o Senhor ficou falando para mim, é essa palavra. E é Lucas 1, do versículo 36 ao 37. Que é narrando a anunciação de Jesus, a encarnação do Verbo em Maria, e o anjo conversando com Maria e dizendo assim: também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no 6º mês aquela que é tida como estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Porque nenhuma coisa a Deus é impossível. E o Senhor me fez recordar de 2 coisas que Ele me pediu para que eu falasse. Porque você deve ter um impossível, você deve estar falando agora. Nesse momento, o Senhor me dá essa visualização. Você diz, mas você não sabe qual é a minha realidade. Para você dizer que Deus pode transformar. Deus pode. Sabe por quê? E eu pedi autorização para a pessoa, mas não vou falar o nome. Ela disse que estaria assistindo. Ela me contou que o seu filho teve o vírus do HIV. E eu falei para ela, vamos comigo no grupo de oração. Deus é um Deus de milagre. E Ele pode curar o teu filho. Você acredita nisso? Eu acredito. E ela me contou e ela veio no grupo de oração 1, 2, 3 vezes. E ela me contou há 2 semanas atrás que ela foi no médico. E o médico disse que não está acreditando porque o menino não tem mais o vírus. Ele falou, nós vamos ter que repetir esses exames por várias vezes. Mas você está curado. E tem o laudo dizendo que ele tinha AIDS. E agora ele não tem. Outra foi uma menina, a Carmen, eu acredito que ela não vai ter problema de eu falar o nome dela, ela está grávida, do Bruno. E ela acompanhando o terço da misericórdia das 3 horas. Ela fez uma pergunta e o terço já ia acabar, eu anotei o nome dela e fui pesquisar o nome da música e mandei para ela no direct qual era a música que ela queria saber que tinha sido cantada. E ela pegou e começou a me mandar mensagens. Eu comecei a orar por ela. O filhinho dela ele estava detectado que nasceria com uma síndrome. Tinha líquido atrás da nuca e esse líquido não diminuía. E eu falei para ela, assim como Jesus curou dentro do meu ventre o Emanuel, porque ele também era para nascer, ele estava tendo cromossomapatia fetal. Então ele ia nascer ou com a cabeça grande demais ou pequena demais. E eu disse, Jesus, o Senhor é o Deus do impossível. Então o Senhor pode pôr a mão na cabeça do meu filho e curar ele. Lava ele com teu sangue precioso. O Emanuel nasceu com uma mancha na nuca. Todo o cabelo dele caiu, menos essa mancha. E foi o sinal de que Deus curou. Então eu orei por essa menina e eu disse, assim como o Senhor realizou esse impossível na minha vida, não olha para os meus pecados, não olha para a minha vida, não olha para a minha limitação, mas olha por esse bebê. E se é da tua vontade, Senhor, realiza esse milagre. Semana retrasada, ela disse que não tem mais o líquido. E que ele vai repetir o exame na sexta-feira, dia 30, para confirmar. E eu disse, toma posse. Porque o mesmo Deus que realizou o milagre no Emanuel, realizou o milagre no Bruno. Então, nada é impossível para Deus.
eu aprendi a adorar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz na minha vida. Porque se eu fosse adorar a Deus pelo que Ele faz, eu já teria deixado de servir. Porque faz 14 anos que eu espero o meu impossível. Mas eu aprendi a adorar a Deus pelo que Ele é. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei, o meu Salvador. E mesmo que Ele não me dê o que eu peço, eu ainda assim continuo amando e adorando. E quando nós entendemos essa grandeza de quem é Deus na nossa vida, todas as coisas ficam pequenas. Quando a Jéssica sentou, eu falei, mas eu não combinei com a Jéssica. E é exatamente isso. O teu problema, lembra, o filho da minha conhecida estava com AIDS. E ele não está mais. Graças às orações recebidas nesse grupo de oração. Então, o que é a AIDS perto do seu problema? Se Deus curou, e se Ele não curar, Ele ainda continua sendo Deus. Então não duvide do poder de Deus, não duvide do amor de Deus. Por que duvidar?